fez na Copa do Mundo, na abertura. Um exoesqueleto. Um exoesqueleto. Naquela época não era o termo que se usava, a gente usou uma veste robótica. E o cérebro dessa pessoa, que ainda estava funcionando normalmente a despeito da lesão, né? Porque a lesão simplesmente interrompe o fluxo dos sinais elétricos. É isso que acontece? Você tem uma lesão aqui na medula espinal. Certo. Vamos supor que ela é grave, ela rompe um número muito grande de nervos, né? O sinal que o seu desejo motor que está sendo gerado aqui em cima não consegue chegar nos músculos. Então, você não consegue se mexer. Nós propusemos criar um bypass, um desvio computacional. Aqui ainda continua tendo o desejo de levantar isso daqui. Isso, você vai ler. Em vez de vir para cá, vai para a máquina? Vai para o robô. Vai para o robô. Tem que passar por um chip, né? Um sistema computacional que faz a decodificação da tempestade elétrica neural e gera comandos digitais que permitem as pernas... E você tem que gerar balanço também, a coisa é mais complexa, né? E nós publicamos isso na Scientific American. E tem um gráfico que ficou famoso, né? Está em vários livros, textos do mundo todo, onde eu e o Joe falamos, é aqui o bypass, é assim que tem que fazer. E isso foi no começo dos anos 2000, 2003, 2002, 2003, que saiu o trabalho da Aurora e o artigo na Scientific American. E a gente falou que em uma década a gente acha que chegava lá. E na realidade nós chegamos lá em 12 anos, né? Foi bem próximo. Em vez de 2013... 2014. Mas nós demonstramos o conceito no final de 2013. Nós já sabíamos que ia funcionar. Em dezembro de 2013, aqui no Brasil, a gente sabia que a ideia ia funcionar. Precisava de tecnologia para evoluir, para conseguir? Bom, nós tivemos que construir um exoesqueleto que nunca foi construído, né? Era um sistema controlado pela mente humana com uma técnica não invasiva. Mas o processamento desses dados ficava no próprio corpo? No próprio, tinha um backpack, tinha uma mochila eletrônica que era gigantesca, e que fazia todo esse processamento com sinais que eram registrados na superfície do couro cabeludo. Ninguém pôs nada dentro. Não. Porque é um ser humano, né? Nós fizemos com o EEG, né? O sistema que você põe eletrodos na superfície do couro cabeludo, que é muito mais difícil, porque os sinais não são tão ricos, eles não têm a mesma resolução, mas nós encontramos uma forma de fazer isso funcionar. E nós oferecemos ao paciente um feedback não só visual, né? Ele podia ver o que estava acontecendo, mas tátil. Nós tínhamos sensores de contato com o chão, na planta do pé. Quando o exo tocava no chão, porque veja, você também perde a capacidade de sentir o seu corpo. Porque não é só pisar, você tem que sentir que isso, tá claro, senão você não sabe se você achou o chão, né? Exato. E isso então, cada vez que pisava no chão, tinha um sinal de pressão, gerava um sinal elétrico. Nossa, é muito mais complicado. Que era levado a esses vibradores de sistema celular, telefone celular, que estavam no antebraço do paciente. Então, havia uma onda de estimulação tátil no braço que descrevia o chão. Entendi. Descrevia a natureza do chão, se era, né, areia, se era asfalto. Exato, nós fizemos inclusive um teste e os pacientes conseguiam definir. Nossa. Eles conseguiam te descrever qual era a textura do chão, né? E mais do que isso, os pacientes que tinham lesões altas, né, torácicas, eles perderam a noção que eles tinham um corpo abaixo da lesão. Isso acontece em todo paciente que sofre. Ele perde a noção do corpo. O corpo, a noção que o cérebro passa a ter do corpo termina no nível da lesão. Espacialmente? Espacialmente. O senso de ser, o seu senso de ser, termina aqui. Mas tem aquele negócio também do membro fantasma? Também. Isso é um efeito colateral, né? Você pode ter dor, inclusive, em partes do corpo que você ou perdeu, uma amputação, foi amputado, ou mesmo numa lesão medular, sem dúvida. Todavia, se você tem várias descrições na literatura de pacientes que mergulharam num lago, numa piscina que não é tão funda, quebraram a cervical e quando eles emergem, eles só têm a sensação até o pescoço. Nossa. Ou seja, o seu senso de ser... reduz a parte que sobrou sensibilidade. Exato. E isso era essencial, devolver essa noção de um corpo íntegro. E foi esse feedback tátil, combinado com o feedback visual, que de repente os pacientes... No exo, mesmo quando eles estavam só vendo um avatar dele se mexer na tela, no treinamento original, né? Usando a atividade elétrica para mover um avatar. Antes tinha uma simulação. Tinha uma simulação em realidade virtual antes dele irem para o exo, certo, né? Os pacientes viraram para nós e falaram: eu estou sentindo que minhas pernas estão andando. Eu estou sentindo que eu tenho pernas novamente. Olha só que maravilha. Ou seja, nós conseguimos expandir
de volta o senso de ser para incorporar a parte do corpo que era paralisada, né? Certo. E aí, quando a gente viu os primeiros pacientes andando no laboratório aqui em São Paulo, antes da Copa, foi uma coisa de louco, né? Foi uma sensação, porque ninguém esperava tão rápido, né? E mais do que isso, depois da Copa, a gente foi fazer exames neurológicos de rotina, porque ninguém esperava nenhuma melhoria, e de repente nós começamos a ver que os pacientes estavam recuperando sensibilidade natural abaixo da lesão. Não natural, com exo. Não com exo. E não só isso, estavam recuperando movimentos dos membros inferiores. Como se fosse um treinamento. O treinamento aparentemente religou algumas conexões que haviam sobrado, algumas fibras que haviam sobrevivido ao trauma original, que desligaram por causa da magnitude do trauma. Mas o treinamento, combinando, né, a interface cérebro-máquina, realidade virtual, robótica, foi tão intenso, foi tão realístico para o cérebro que, de alguma maneira, a gente não sabe como, certos circuitos que estavam dormentes foram religados. Então, nós tivemos, pela primeira vez na história, uma recuperação parcial neurológica em pacientes com lesão medular, né? Além do uso do exoesqueleto, que é uma terapia de reabilitação, né, assistiva, né? Nós fomos além e nós nunca previmos isso. Isso foi uma descoberta completamente... Isso eu não sabia. Não, mas nós não sabíamos que isso podia acontecer, nós não tínhamos a noção. Além de desenvolver a tecnologia assistiva, nós induzimos uma recuperação funcional, que não era esperada. Que maravilhoso. Né? E por isso que, quando eu falo isso porque foi muito emocionante, né? Alguns anos depois eu estava em Pequim para dar uma aula. Os pacientes também, a sensação foi chorar, deve ter uma... Você não imagina as reações, a todos nós, né? Todos, cientistas, médicos, pacientes. Né? É o mais próximo de um milagre que a gente possa... Foi a coisa mais... Por isso que eu ia te dizer, eu estava... Anos depois, no dia 12 de junho, que foi o dia da abertura da Copa, que a gente celebra o aniversário, né? Eu tinha esquecido, porque eu estava em Pequim, o fuso horário era tão dramático que eu ia dar uma aula na rádio, no estúdio de televisão e rádio estatal para o país todo, né? Para ser transmitida para o país todo. E antes de eu começar a rádio, o diretor da TV lá, do canal de televisão, me entrega uma placa celebrando o aniversário do chute da Copa com a linha da audiência mundial. Né? E aí você vê que tinha o pico. Na hora do chute tem um pico, assim, 1,2 bilhões de pessoas no mundo viram aquele chute, né? E aqui, né, todo mundo falou, não, mas foi mostrado 10 segundos, a televisão mostrou o ônibus da seleção brasileira dividido no quadro. Aqui, mas fora daqui, mostraram a demonstração. Tela cheia e tudo mais. Tudo. E onde eu ia no planeta, onde eu vou no planeta... Porque aqui foi aquilo lá, né? Bom, a maioria das pessoas nem entendeu a importância. Porque nós pedimos para ter o microfone naqueles momentos, para explicar o que estava acontecendo. Exato. A gente divulgou um troço que alguns narradores de fora do Brasil leram para as plateias, né, em outros países, o que aconteceu, quem era o paciente... O Juliano Pinto, qual era a história de um atleta que sofreu uma lesão medular e que agora tinha uma lesão alta aqui, T4, e que ia fazer essa demonstração usando uma interface. Teve gente que leu, mundo afora, isso foi lido. Aqui no Brasil houve um certo, né, desinteresse, né? Porque E o que era o nosso intuito? Era mostrar para o mundo que esse não é só o país do futebol. Esse também é o país da ciência. Esse foi um presente da ciência brasileira para o mundo inteiro, porque existem 22 milhões de pacientes paraplégicos no mundo. 22 milhões? Imagine, a cidade de São Paulo inteira, né? Se você contar todas as pessoas com lesão medular do mundo que sofrem com isso, né? Esse era o recado, era mostrar que naquele momento existia um país chamado Brasil que não jogava só futebol. Ele também produz ciência de alto nível. Muito simbólico, né? No chutar uma bola numa Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo no Brasil, exato, né? Eu nunca vou esquecer, foi na hora que... Imagine, você não sabe se vai funcionar, né? Lembra onde você estava. O Estádio do Corinthians. Eu lembro. Não, eu sou o único ser humano, eu tenho outro recorde pessoal que eu vou levar pro túmulo. Toda manhã, porque nos últimos 15 dias, 20 dias, a gente tinha um laboratório no estacionamento do estádio. Nós fizemos 50 chutes no estádio antes da Copa com o Juliano, então tinha que ter uma estrutura para os pacientes irem, para a gente fazer. Então toda manhã eu tinha que ir lá com toda a delegação, cientistas do mundo inteiro, os 8 pacientes, e eu ia com meu agasalho verde. Nossa! Que era do Brasil. Talvez o único. Do Brasil atrás, né? Não, mas pera, eu chegava na portaria,
Todo dia. O segurança, né? O outro armário, virava pra mim, doutor, o senhor sabe, não pode entrar de verde. Eu falava, mas é o Brasil. Aqui, ó, tá escrito Brasil. Tá o Brasil. O presidente do Corinthians na época. Não, mas o senhor tá entrando de verde. Eu tenho fotos de verde em todas as dependências do estádio. Eu furei o único. Não, sou o único, porque ninguém... Com certeza. Se alguém tentou, não saiu vivo. Exato. Né? Eu entrei, fiz e saí. Se alguém tentou, tem que voltar com exoesqueleto. E meu pai...